Mantecorp Skincare apresenta Saber não ocupa espaço. O samba, um dos patrimônios culturais mais importantes do nosso país, o orgulho nacional, né? Já houve uma época em que dava cadeia. Em 1890, 2 anos depois da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, foi criado no Código Penal o crime de vadiagem, que podia prender qualquer um que não provasse que tinha trabalho. E essa lei acabou enquadrando o samba como parte da criminalidade. Agora, para pensar. O cara era escravo, não tinha nenhuma formação profissional, educacional. Subitamente, assinou-se a Lei Áurea, o cara foi jogado na rua, não tinha onde morar, não tinha trabalho. Então, era um sistema altamente cruel. E o dono do escravo é quem era indenizado. Nessa época, bastava uma pessoa andar na rua com um pandeiro na mão para acabar na cadeia, com 30 dias de prisão. Na prática, a polícia prendia principalmente negros, sambistas, capoeiristas e adeptos das religiões de matriz africana. Ou seja, nada diferente de hoje em dia. E essa perseguição aos negros e as suas manifestações culturais não aconteceu só no Brasil. Nos Estados Unidos, os escravizados eram proibidos de aprender a ler, a escrever, não podiam plantar o próprio alimento, não podiam fazer reuniões e, pasmem, não podiam fazer percussão. E foi por causa desta proibição de tambores, atabaques e agogôs que a música negra norte-americana foi pro soul. É por isso que os novos baianos cantavam: o tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Porque então, enfim, a batucada aqui aconteceu e nos deu um maravilhoso samba. Por falar nisso, esse samba que vocês estão ouvindo, né, chama-se Pelo Telefone e é considerado o primeiro samba gravado em disco no Brasil. É um samba do Donga e Mauro de Almeida e foi registrado em 1916 e virou um grande sucesso no Carnaval de 1917. Tudo isso quando essa lei ainda era vigente. Isso só foi possível porque Pelo Telefone foi criado em uma das muitas rodas de samba que a nossa querida tia Ciata promovia no quintal da sua casa na Praça 11. Região que ficou conhecida como a Pequena África. E ali a lei não chegava, ali a polícia não ia, porque com tia Ciata ninguém mexia. Como Betânia canta, não mexa comigo que eu não ando só. Tia Ciata não andava só. E ninguém mexia com ela, não só porque ela era mãe de santo, e uma mãe de santo muito respeitada. Ninguém mexia com ela porque tia Ciata, usando todo o conhecimento das ervas e das tradições africanas, conseguiu curar uma ferida do então presidente da República, Venceslau Braz. Mas o poder da tia Ciata, cujo nome verdadeiro era Hilária Batista de Almeida, veio de muito antes. Ela nasceu em 1854, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. No ano seguinte, em 1855, metade da população foi dizimada por um surto de cólera, mas ela sobreviveu. Criada numa família de mulheres negras que trabalhavam como cozinheiras, Hilária foi iniciada no candomblé por seu pai de santo, que era africano, e tornou-se mãe de santo confirmada como Ciata de Oxum. Aos 22 anos, ela migrou para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, no êxodo que ficou conhecido como a diáspora baiana. No Rio, ela teve uma filha, separou-se e passou a viver vendendo quitute junto com outras mulheres baianas de sua geração, as famosas tias baianas quituteiras do Rio de Janeiro. Depois conheceu um funcionário público, casou-se e com ele teve 14 filhos. Sua casa ficou famosa pelas festas que ela promovia, sempre com muita música, muito batuque, cachaça, comida boa. Tia Ciata também cantava, dançava, e essas festas duravam dias e eram frequentadas por todos os artistas importantes da época. Pixinguinha, Chinhô,
Heitor dos Prazeres, Donga. Enfim, o grande responsável pela produção cultural do samba naquela época era o quintal da Tia Seata, porque só quem tinha uma casa com quintal poderia organizar uma roda de samba, com batuque, capoeira, muita gente dançando. Isso jamais teria acontecido num apartamento 4 salas. Mas, além de Tia Seata, muitas outras tias baianas participaram do surgimento do samba no Rio de Janeiro e tiveram um papel essencial no Carnaval Carioca. Nos primeiros anos dos desfiles das escolas de samba, era obrigatório passar diante da casa de Tia Seata. Tia Seata morreu aos 70 anos de idade em 1924. 9 anos depois, as escolas de samba foram legalizadas na cidade e os desfiles de rua foram finalmente oficializados. Até hoje, a ala das baianas das escolas de samba homenageiam essas tias, entre elas a maior de todas, a mãe do samba, Tia Seata. É isso aí, minha gente. Saber não